Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui o nosso primeiro Diálogos Eco 2024, nosso quarto episódio da série do Diálogos Eco. Então, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer, né, ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, né, para quem está chegando aqui a primeira vez, meu nome é Karina Freitas, eu sou da Eco Sustentabilidade, uma empresa que este ano completa 12 anos de atuação na distribuição de embalagens descartáveis feitas de fontes renováveis. Agradecemos de novo, né, a todos que estão aqui ao vivo, mas aos que vão assistir depois também, porque logo mais a gente vai deixar essa live gravada e aqui nas nossas redes sociais, né? Estamos no LinkedIn, no YouTube. Mas antes disso, né, antes da gente começar, eu vou chamar aqui a Cíntia Godoy, que é a nossa gerente de produtos, né, e inovação da Eco Sustentabilidade, para estar aqui junto com a gente. Mas deixa eu deixar um recadinho, é ótimo, né? Mas um recadinho para vocês. Se tiverem perguntas, né, para os nossos convidados, deixa aqui no chat, né? E no final a gente vai ver a possibilidade das respostas, né, de acordo com o tempo. Mas eu estou muito empolgada, porque hoje é a primeira vez que a gente vai estar junto com amigos, né, queridos e clientes da Eco, né, amigo, cliente e parceiro da Eco Sustentabilidade também. Vamos lá, então? Cíntia, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Eu sou a Cíntia Godoy, sou sócia fundadora da Eco Sustentabilidade. Hoje a gente vai fazer uma conversa, né, Karina, sobre gestão de resíduos, sobre sustentabilidade, sobre ecoturismo e empreendimentos turísticos. E para isso a gente vai contar com a presença do Bruno, né, Leite Miranda. Estamos aguardando ainda a Lívia Medeiros Cordeiro. Ela parece ter tido um imprevisto, né? E aí a gente vai começar a nossa conversa com o Bruno. Espero que a Lívia possa chegar na conversa, mas se não for possível, a gente vai fazer em outro momento essa conversa com ela, porque a gente quer muito ter aqui a Ciclo Azul conosco, né? Assim como hoje, vamos aproveitar aqui o Bruno para fazer essa conversa com a gente sobre ecoturismo e sustentabilidade. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada aí, Karina, pelo convite e pela oportunidade de estarmos, né, juntos com clientes e parceiros da Eco. Vamos lá. Então, vamos chamar o Bruno, vamos apresentar aí, falar um pouquinho para o pessoal conhecer quem é ele. Então, vamos lá. O Bruno Leite Miranda se formou em Economia na Universidade Federal Fluminense. Ele é especialista em gestão empresarial pela FGV e em gestão do agronegócio pela USP. Trabalhou por 10 anos no mercado financeiro, sendo 8 como funcionário público. Em 2012, aceitou o desafio de assumir a gestão da empresa familiar Parque Ecológico Rio Formoso. Reposicionou a empresa de ecoturismo e turismo de aventura entre as melhores do destino, recebendo premiações e certificações nacionais e estaduais ao longo de sua gestão. Bem-vindo, Bruno. Obrigada pela oportunidade de tê-lo aqui conosco. Um prazer, Cíntia. Muito obrigado a vocês, Karina, Eco, pelo convite. Muito bom estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre sustentabilidade, um pouquinho sobre ESG, e estou à disposição. Maravilha. Ô, Cíntia, seja muito bem-vindo, viu, Bruno? Estou muito feliz. A Lívia está conseguindo entrar aqui, eu acho. Vamos dar só mais um minutinho. Acho que vai. Vou colocar a Lívia aqui. Aí vamos falar do mini currículo dela também, né? Esses dois aqui arrasam demais. Vai ser um bate-papo muito legal. Olá, Lívia, bem-vinda. Boa noite, Lívia. Eu vou fazer a sua apresentação enquanto você se ajeita aí. Isso. Então, vamos lá. Lívia Medeiros Cordeiro é bióloga, mestre em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, doutora em Ciências Biológicas e Zoologia pelo IB da USP, sócio fundadora e diretora da startup Ciclo Azul, Meio Ambiente e Sustentabilidade, atua em pesquisas científicas na área de espeleologia e coordena projetos de consultoria ambiental e de gerenciamento de resíduos sólidos. Muito bem-vinda, muito obrigada pela oportunidade, Lívia. Boa noite.
estão me ouvindo? Está me ouvindo bem? Ok. Gente, obrigada pela oportunidade, uma satisfação estar aqui também com o Bruno, que sempre é um grande parceiro e incentivador aqui dessa natureza, né? Desse todo esse ambiente ecossistêmico que envolve turismo e sustentabilidade aqui em Bonito. E é isso, agradeço a oportunidade. Então, vamos lá para as perguntas, pessoal? Então, muito obrigada, né? Vamos começar. Bruno, conta para a gente um pouco a trajetória da formação do Parque Ecológico do Rio Formoso, por favor. Maravilha. O Parque Ecológico saiu da ideia da Dona Esa. Preciso falar um pouquinho dela aqui, porque é a nossa estrela guia. Dona Esa hoje tem 95 anos e lá atrás ela morava numa fazenda em Bonito, pegou a cavalo, foi para Bonito, para a cidade, depois pegou uma jardineira, enfim, depois pegou um trem, depois pegou um voo para poder estudar no Rio de Janeiro. E ela idealizou o Parque Ecológico Rio Formoso, fundou o Parque Ecológico Rio Formoso em 2000, no ano 2000, então estamos 24 anos de empresa. E além de ter fundado o Parque Ecológico Formoso, eu considero ela uma mulher à frente do tempo, né? Ela já visualizou isso lá atrás, desde 1960, 70, que Bonito seria um polo, né, de ecoturismo e seria aí uma referência para o Brasil e para o mundo. Não é à toa que a gente já ganhou 17 vezes aí o Prêmio Nacional de melhor destino de ecoturismo do Brasil. E então o parque ele vem dessa ideia da Dona Esa, né, da minha avó, e que estruturou o passeio inicialmente só com flutuação, né? E depois a gente foi agregando valor, veio o passeio a cavalo, depois veio o boia cross, e hoje a gente tem o Formoso Adventure, que é um combo de várias atividades. Então você faz uma trilha, depois você vai no mirante, aí consegue ver a Serra da Bodoquena, consegue ver o banhado do Formoso, desce uma mega tirolesa de 520 metros, é a maior tirolesa do Mato Grosso do Sul. E a Dona Esa, com 92 anos, desceu a tirolesa, para vocês verem como ela é demais, né? E depois tem um circuito de trilhas suspensas, é como se fosse um arborismo de 22 estações, é o maior do Centro-Oeste. E depois a gente finaliza com uma flutuação no Rio Formoso. A pergunta era sobre como é que veio a ideia, né? E depois, só me relembra aqui a pergunta para eu continuar. Era só para você falar um pouco sobre a trajetória histórica, né, da formação do parque. E foi isso. E quando o meu avô faleceu em 2011, eu era público no Rio, e minha avó me ligou pedindo que eu viesse dar uma ajuda para ela, principalmente nessa parte das finanças, né? Colocar o fluxo de caixa em dia, resolver algumas questões que a gente estava, porque meu avô ficou doente por muito tempo, ficou muito difícil para ela fazer a gestão da empresa, da fazenda, e também de cuidar do meu avô. Ele precisou de cuidados especiais, precisou de viajar várias vezes, e aí a gente ficou numa situação bem complicada e com algumas dívidas, e ela me ligou, falou: meu filho, eu gostaria muito que você viesse aqui me ajudar. E a minha avó é uma mãe para mim, né? Assim, tudo que eu sou, assim, e tudo que eu conquistei e aprendi, eu devo muito a ela, né? E aí eu pedi uma licença sem vencimentos, vim para cá e a gente começou a reestruturar o parque, pensando sempre em governança corporativa. Como é que a gente vai reestruturar o fluxo de caixa para ter condições, renegociar as dívidas, reestruturar o fluxo de caixa para ter condições de pagar os valores da renegociação e também para ser uma empresa saudável, né, economicamente saudável. E nesses estudos, nesse planejamento estratégico, a gente começou a levantar também coisas, fatores, eixos muito importantes, que é a questão do ambiental, do social também, e desenvolvendo essa história da governança, a gente sempre teve muito atento ao que há de melhor no mundo, essa questão da Agenda 2030 é muito importante, né? A gente fica, às vezes, parece meio... a gente
Será que todo mundo já parou para ver lá as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? São tão legais aquelas 17 objetivos e também as 169 metas, né? E dali você vai derivando para várias outras questões, né? Para você desenvolver a parte da parte econômica, que é muito importante. Dali você tem condições de dar o devido... a devida importância, né, que tem a parte ambiental, né? Afinal, se você não cuidar disso, a gente não vai garantir que nossas futuras gerações, os nossos filhos, nossos netos, possam, né, ter o prazer, o privilégio de ter o que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem a responsabilidade. Eu acho que isso vai muito além de questões legais, de condicionantes de licença. Isso é uma questão de valores, né? A gente existe, claro, inclusive eu mesmo, tinha várias coisas que eu desconhecia por ignorância. Então, assim, poder estar perto de pessoas como vocês, a própria Ciclo Azul, né? O time da Ciclo Azul, por exemplo, trouxe várias coisas para a gente que a gente precisa melhorar ainda em muitas coisas, mas que a gente até, uma ou outra, a gente podia desconhecer. Então, assim, você começar a despertar esse interesse, né? Eu gosto de brincar com a Liv, que ela me deixou com uma paranoia de fralda. Ela falou assim, parece que uma das questões ambientais mais complicadas que existem é a questão da fralda, geriátrica, inclusive, né? Porque a população do mundo está envelhecendo, então tem muitas fraldas. E o que é feito com essas fraldas depois, né, de utilizadas? E aí eu comecei a pensar no meu filho, cara. Meu filho é uma fábrica de fralda suja. E aí eu comecei a ver que eu estava também, de certa forma, contribuindo para esse problema, né? Então a gente começa a pensar, e só de se colocar em xeque, de pensar em melhores práticas, né? Você já vai trazendo isso não só para a empresa, porque é necessário, tem questões legais envolvidas, mas também para a sua vida, né? E aí, quando você transforma isso na sua vida, aquele trabalho de formiguinha, você vai trazendo mais um aqui, outro ali, e nessa esteira aí de questões que foram acontecendo, a gente tinha um problema que a gente precisava resolver com os resíduos úmidos, né, os orgânicos. E aí a gente conheceu a startup, né, que é uma empresa muito legal, que é a Ciclo Azul. Eles têm o clube da compostagem. É muito difícil de fazer certinho, de ter a temperatura, de organizar aquilo, de ter um colaborador. Então, assim, eles desenvolveram uma solução que dão uma bombona lá. Já estou falando spoiler aqui, era melhor até a própria Lívia explicar, mas eles facilitaram muito para o empresário, né? A gente fica muito feliz de saber, e os turistas também. Isso é um grande diferencial. Eu digo que isso é um produto, é um passeio também. Você informar para os seus turistas que você está cuidando dos seus resíduos, que você está destinando de maneira correta os seus resíduos. Então, todo o resíduo que tem lá no almoço vai para uma lata lá, né? Que a gente nem bota mais plástico, a gente só lava ela depois. A gente já bota na bombona, veda a bombona, ela vai, aí vem um carro da Ciclo Azul, pega, recolhe isso aí e leva para fazer a compostagem. Depois a gente recebe um relatório todo mês dizendo o que a gente conseguiu criar, né, de insumos de adubo, né, para os viveiros, para as hortas, para uma série de coisas aí. Então, assim, muito legal. Também a gente começou a se preocupar com a parte de plástico, né? A gente tinha esse problema difícil de resolver, e também com os copinhos, com as coisas. E aí entra a Super Eco aí, Karina, que é uma querida, que é um ícone de bonito, que a gente sente falta dela aqui até hoje, né? E entra a Karina para ajudar a gente também com as embalagens que são compostáveis. Então, hoje a gente manda dentro dessas bombonas não só os resíduos que a gente úmidos, né, os orgânicos, mas também a gente manda esses copinhos da Eco de café, né? E a gente está evoluindo agora também para os outros copos, enfim. É um negócio que vem para ficar, né? E vai mudando tudo. Maravilha. Ô, Bruno, você foi contando aí da trajetória do parque, eu fui lembrando de várias coisas, né? Eu tive o prazer, já só cortando aqui rapidinho, a Lívia já vai entrar, né? De conhecer a dona Esa, né? Uma querida, realmente uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Conheci o parque naquela época, sei lá, 2003, eu acho. E aí, depois, né, conheci você, tive o prazer de conhecer, já conheci o parque, e aí, recentemente, né, voltei com a minha família no parque esses tempinhos atrás, né, e como foi bacana ver a evolução, né, do local, assim,
não só no passeio novo, né, nas coisas que vocês fizeram lá, das tirolesas e tudo mais, com a parte de segurança, né, que é incrível, né, deixar de falar também, depois a gente citar, né, a Beta, que você sempre também está envolvido, mas de ver, né, a sua preocupação com essa parte da gestão dos resíduos, nessa questão da parte de sustentabilidade, né, e aí foi aí que a gente voltou a se falar, e aí, agora como parceiros, né, então, assim, fico muito feliz mesmo de estar aqui com vocês esse dia, né, essa noite aqui conversando com vocês. Mas vamos lá, a pergunta agora para a Lívia. Lívia, vamos lá. A gente também queria ouvir um pouco sobre a idealização da Ciclo Azul, né, e um pouco da trajetória desde a idealização até os dias de hoje. Bom, primeiro eu queria pedir desculpa para o pessoal, né, que tinham combinado aqui para ter uma pessoa comigo, com o neném, e não tem, então, assim, vamos que vamos, na vida real, né? Ela meu companheirinho aqui, real, ela participa com a gente, fica tranquila. 2 anos e 5 meses agora, né? Aí... Ele sabe que ele é cantor, hein? Ele canta que é uma beleza. Cantor, músico. Tava cantando para mim agora, tava brincando assim, eu começar uma música e ver até onde ele continua, né? Então tá. Bom, eu acho que a Ciclo Azul surgiu na minha vida como um projeto não totalmente planejado. Eu vou quase assim com a minha maternidade tardia, mas assim, eu cheguei em Bonito, né, através da academia, né, das ciências biológicas. Cheguei aqui na época como estudante de iniciação científica, com uma bolsa num projeto para estudar os peixes da Serra da Bodoquena. E assim, aos 19 anos, eu tive a oportunidade de perambular por essa região inteira, de leste a oeste, de norte a sul, e pelo estado inteiro, porque aos 19 anos eu fiz o curso de formação em guia de turismo, né? E eu venho, assim, de uma família que sempre incentivou muito essa questão de estudar, a educação foi um valor muito forte, assim, né? E eu tive a oportunidade de crescer no Pantanal, né? Com a família do meu padrasto, através da minha mãe também, né? Convivi muito com essa questão do ecoturismo no Pantanal, na Fazenda Barra Mansa. Então, eu já sabia, desde 12, 13, 14 anos, que as atividades econômicas eram possíveis dentro das paisagens naturais. Eu aprendi e percebi isso muito cedo, né? Mas, enfim, estudei biologia e fui emendando e me especializei em cavernas. Eu sou bióloga, especialista em cavernas. Inclusive, hoje eu recebi um artigo de uma nova espécie para a ciência, muito importante, dos nossos ambientes subterrâneos. E aí eu fui percebendo que mesmo na área acadêmica, na ciência, a gente gera muitas questões, muitas informações importantes, né, que acabam sendo usadas para gestão territorial e tudo isso, com o tempo, né, leva um tempo para que a ciência básica chegue até a sociedade. Mas ao longo da minha pós-graduação, eu me lembro bem, quando eu estava no doutorado, que eu comecei a ficar preocupada com algumas direções do desenvolvimento que estava levando aqui a região, alguns impactos do turismo que eu percebia conforme os anos que eu vim frequentando a região, né, alteração de paisagem e tal. Então, eu sentia uma necessidade de ter um resultado mais rápido, né, sei lá, conseguir impactar mais rápido a sociedade. Mas eu tentava fazer isso pela ciência. Até que, bem nessa fase em que a gente chega, assim, né, de se posicionar na área acadêmica, prestar concursos, eu comecei a prestar concursos, e no 4º concurso que eu prestei, inclusive um que eu fui aprovada na Amazônia, né, bateu um negócio, assim, de falar, não é isso que eu quero, sabe, assim, estudar tanto, e de repente eu tive uma crise de não me ver naquela posição para a qual eu tanto tinha batalhado. Mas, ao mesmo tempo, eu não entendia, até porque nas ciências biológicas, agora não, acho que já está mudando, né? Mas no momento da minha formação, em nenhum momento
eu vi a opção, ou um mestre, alguém me colocou uma opção de que, como biólogo, eu poderia ter meu próprio negócio. Isso nunca foi colocado como uma opção. E depois que eu já estava morando em Bonito, estabelecida em Bonito, fazendo vários projetos de pesquisa e tal, né, eu fui percebendo que havia algumas necessidades importantes para serem resolvidas, digamos até urgentes, né? Mas foi uma caminhada assim, de muito pensar, muito procurar. Tá mandando beijo, pessoal, filho? Ó, bonitense agora aqui, ó. Deixa a mamãe descer aqui, ó. Peraí, filho. Ó. E aí o que acontece é que a gente viu a oportunidade através da Fundect, no programa Centelha, num edital que houve para incentivo à formação de empresas inovadoras no Estado. E quem era coordenadora na época da Fundação de Ciência e Tecnologia era a professora Edna Scremin Dias, que foi minha professora durante toda a graduação. Então, na época, eu a procurei para entender direito o que era esse edital, e aí foi nesse momento que eu vi a oportunidade. Falei assim, então vou escrever algumas ideias, algumas soluções que eu acho que a cidade precisa, né? E, enfim, mandamos 3 projetos diferentes, todos com sustentabilidade. Fomos selecionados no Clube da Compostagem para implantar aqui na cidade. E assim a gente recebeu o primeiro investimento direto do governo do estado, do governo federal, para a abertura desse negócio no município de Bonito, né? Mas os outros projetos que nós mandamos hoje, como a empresa, a gente busca olhar para o meio ambiente de uma maneira multidisciplinar, né? As nossas ideias que nós tínhamos hoje, nós também executamos hoje, através da empresa, né? Então, a Ciclo surge em abril de 2020 e 45 dias depois, pandemia e lockdown, né? Então, foi muito desafiador, né? Muitas vezes a gente se colocou em prova, né, para conseguir rodar o negócio. E hoje, eu estou muito feliz. Hoje mesmo foi um dia muito legal, que eu tive reunião com clientes que já estão rodando com a gente há 1 ano, né? Então, foi muito legal, assim, receber a felicidade, a satisfação deles, né? De saber que eles, né, foram os primeiros que já estão vendo bastante resultado nessa caminhada aí por um empreendimento sustentável e que tenha as métricas, né? Para a gente poder falar, por exemplo, de ODS, e do quão sustentável estamos sendo, né? Então, acho que a Ciclo veio um pouco assim, na nossa vontade de colocar a experiência de uma metodologia científica em ações muito básicas e soluções que a gente precisa com urgência na sociedade. Maravilha, viu, Lívia? Bom, a Lívia também já conheço há algum tempo, né, dos tempos da biologia, né, de Campo Grande, mas e ela sempre fez, assim, quando ela conheceu a Eco, né, as embalagens, ela já fez questão da gente conversar e hoje a gente já vem, né, estudando formas de parceria aí na região também. Eu acho que é um grande trabalho, um trabalho essencial, né, para Bonito, que, como o Bruno falou, né, é um destino tão conceituado, né, e essa parte da gestão de resíduos ela tem que acompanhar, né? Muito bem. A gente já conheceu, então, um pouquinho mais de vocês. Eu vou para a próxima pergunta, então. Vou perguntar para o Bruno. Bruno, de que maneira, quando e como o empreendimento, né, o parque, se colocou como atrelado às ideias da ecologia e, mais recentemente, da sustentabilidade? Maravilha. Então, nesse processo, de novo, né, falando de governança, tentando renegociar dívidas, pagar as coisas, colocar no trilho, fazer a coisa andar, a gente estudou muito, fizemos um planejamento estratégico, definimos nossos valores, definimos nossa visão, nossa missão, nosso cliente foco, nosso negócio central, nosso core business, né? E foi mapeando ali o que deveria ser feito. A gente fez ali ferramentas de planejamento estratégico, fez um balanço de scorecard, foi um negócio super legal que a gente fez em família. Então, é muito legal. Tudo que está acontecendo no parque é fruto de um processo familiar, né? De um reencontro, de uma união familiar para que as coisas aconteçam, né?
E dentro desses OKs, né, o que a gente vai fazer, a gente joga isso aí num plano de ação para ver quem vai fazer, como, quando, tal, e a gente foi encontrando a necessidade, dentro dessas ferramentas de planejamento estratégico, a necessidade de ter tomar um cuidado muito especial com o eixo ambiental, né? E aí, voltando para falar de ESG, né? Então, assim, dentro disso, dentro da questão ambiental, a gente focou em algumas coisas em primeiro plano, prioridades, né? E uma delas era a questão dos resíduos, né? Então, assim, eu cheguei aqui em 2012 para 2013, a gente começa a fazer uma reestruturação financeira, faz aí começa a colocar no trilho, né? Para você ter uma noção, a gente era 26º aí nas redes nas plataformas de avaliação dos turistas, né? E hoje nós somos segundo geral aí de Bonito. Então, assim, foi uma evolução muito grande aí, e os turistas percebem isso, né? Quando você se preocupa com essa questão ambiental, a questão social também, e aí, falando de novo de governança, né? Então, a gente começa a pensar nisso, nessa estruturação desse planejamento estratégico, que a gente define várias metas, né, vários goals, e dentre eles, a gente mais recentemente está focando muito em receber uma declaração de empresa ESG pela ABNT. Hoje a gente tem uma literatura no Brasil, porque em geral, se você for falar de ESG, vai te remeter a várias papers, né, e coisas que são de fora, né? Mas aí a ABNT montou um grupo multidisciplinar, são aquelas comissões de estudo deles, né? E desenvolveu a PR 2030, né? E aí, com base no SASB, né? Com base na literatura que tem no mundo de ESG. E aí eles fazem a 2030 e definem uma maneira de conceder uma declaração. E para isso você tem que ter métricas, né? E como é que você consegue métricas? Como é que você define os itens, as variáveis, né, que você vai depois quantificar? Aí você precisa de ajuda, né? Então, uma das coisas até que a gente está conversando agora com a Lívia para fechar, e aí a gente estava na alta temporada agora, acabou de passar o carnaval, é um momento bem importante, muito importante para a gente, né? A gente já estava conversando de iniciar a questão do lixo zero, que é outro produto também da Ciclo Azul. E dentro desse programa a gente ia conseguir já tem as métricas, por exemplo, da parte da compostagem, né? Da parte dos resíduos orgânicos, dos úmidos. Então já tem isso aí, porque a gente recebe esse relatório, então a gente consegue ter o ok na certificação, na declaração da ABNT. E tem isso para todos os eixos, né? Então, o ESG são eixos, depois eles trabalham com critérios, né? E dentro de cada critério desse, você tem que ter lá todo de 1 a 5, todos eles têm que estar no mínimo em 3, e pelo menos em um critério de cada eixo desse, são critérios definidos nessa PR 2030, né, que é Prática Recomendada 2030, da ABNT, você tem que ter pelo menos um 4. E 4 é uma avaliação muito bom, né? E o 5 seria o excelente. Então, se você tiver dentro dos 3 eixos e dos critériozinhos de cada eixo, todos eles em 3 e 4, você já é considerado empresa ESG pela ABNT e recebe essa declaração. Então, a gente está batalhando para isso agora, está bem adiantado, inclusive. Já fizemos, inclusive, preenchemos uma planilha interna lá da ABNT, já recebemos o orçamento, já estamos em fase também de negociação, e a gente vai entrar nessas duas coisas concomitantes, em paralelo, na parte do lixo, da certificação lixo zero e também da empresa ESG. Então, eu diria assim, a gente sempre esteve preocupado com isso, porque, de novo, a minha avó, quando eu cheguei aqui, olha que legal, eu falei, vó, tem algumas coisas assim que eu precisava conversar contigo, né? E ela me falou, não, meu filho, você vai ter autonomia. A gente conversou, a família também falou, não, a gente vai juntos fazer claro que seria sempre alçadas, né? Conselho de administração, conselho fiscal, a gente sempre teria isso bem definido para guiar as nossas ações, né? Mas você vai ter autonomia para também liderar, para gerenciar, para ser realmente um diretor executivo, né?
E eu falei para ela assim, falei, vó, deixa eu te falar um negócio. Parque Ecológico Rio Formoso, comercialmente, não tem aderência. Aí ela, meu filho, Recanto Ecológico Rio da Prata tem. Eu falei, mas vó, ninguém fala Recanto Ecológico Rio da Prata. Aí o pessoal fala Prata. E não dá para falar Rio Formoso, porque tem vários outros no Rio Formoso. Então a gente precisa dar uma pensada nisso. Meu filho, deixa eu te falar um negócio. Eu não abro mão. É Parque Ecológico Rio Formoso e nisso eu não abro. Vou bater pé aqui. Eu falei, tá certo, vó. Falou, tá falado. Vamos no Parque Ecológico Rio Formoso. Vamos redefinir, então, a parte visual da logo. Vamos trabalhar em cima disso. E foi bom, porque já tinha um nome, né? E a gente manteve esse nome e só trabalhou a parte de imagem. Então, assim, a gente começa... Bom, aí a gente passa por uma certificação, né? Por uma norma nacional. Quando a gente estava pronto para certificar, essa norma vira uma norma internacional, então a gente tem que refazer todo o sistema com base nessa norma internacional. Aí a gente chama para certificação e certifica. E dentro da norma de Sistema de Gestão da Segurança em Turismo de Aventura, que nós somos certificados já tem vários anos, e é considerado também referência no Brasil aí, tem a questão de requisitos legais e tem a questão de sustentabilidade. Então, você precisa, por definição, né, para você ter a certificação, que você gerencie também, já que é um turismo de aventura, turismo ao ar livre, turismo de natureza, também os impactos ambientais que você faz e como você vai mitigar esses impactos. E dali também surge a necessidade, não só uma deliberação, quero fazer isso, porque não é só isso. Se você quiser certificar o teu equipamento turístico, suas atividades, você vai precisar se preocupar com a questão ambiental, né? Mesmo que seja uma coisa direcionada só à parte de, assim, pelo menos o escopo maior seja a parte de aventura. E dali a gente começou a trazer, a estudar. Logo na sequência surgiu uma nova ISO, que é muito legal, ela é simplista, mas muito eficiente, que fala sustentabilidade em equipamentos de turismo de aventura e ecoturismo e turismo de natureza. Então, tem uma norma internacional que fala sobre sustentabilidade para esse nicho, para esse segmento. E ela é super completa, mas super simplista. Assim, é fácil a leitura, flui, não tem nada muito difícil. Tem coisas que só o doutor aí entende, né? Só a Lívia que vai entender se ler aí. A gente não entende nada, tem que ter alguém para traduzir para a gente. Mas essa ISO é muito simples, é muito fácil. E é muito... Ela tem um resultado muito importante, né? E, além disso, agora a gente caiu de cabeça, fez o curso da BNT, da PR 2030. Para você ter uma noção, eu fiz uma vez, aí eu fiquei com várias dúvidas, paguei, fiz de novo, para poder aprender com outro instrutor. Então, assim, que você entra naquela questão de definir, dentro dos eixos, os temas materiais. Aí, como é que você define isso? Quais são as métricas? Quais são as questões acadêmicas hoje que a gente tem para definir os temas materiais, os temas relevantes para você tratar, o que não são temas materiais e você não vai tratar porque não se aplica ao seu negócio ou porque tem baixa materialidade. Então, é um mundo de informações que a gente precisa estar estudando. Mas, enfim, a gente, para responder a pergunta, depois dessas voltas todas, quando, né, acho que diria assim, quando a gente começou a estudar mais a fundo as normas, 2014, 2015, né, e como foi através das normas mesmo. A gente começou a aprender com as normas e foi aí que a gente começou a sentir a necessidade de trazer pessoas, né, empresas, né, a Bion também ajudou muito a gente, aqui de Bonito, sempre ajudou muito a gente. A gente está com outra empresa também ajudando muito a gente, de biólogos também. Então, vai pegando as ajudas de quem realmente entende, para a gente ver aí se a gente está no caminho certo, para a gente também aprender, né, e ir melhorando cada vez mais. Maravilha, Bruno. É sempre somando, né? A gente pegar aí o potencial de cada um e somando. Acho que é isso aí que está fazendo a diferença aí com vocês, né? Eu só complementaria, eu acho que desde sempre, então, né, porque pela Dona Esa o ecológico não tirava, né, então, desde o começo ela já tinha essa ideia, e aí com o tempo só foi acrescentando, né, trazendo aí você e os muitos estudos, né, parabéns, e boa sorte aí na caminhada aí com os próximos certificados, que com certeza vai chegar. Bom, vamos lá, deixa eu falar agora para a Lívia. Olívia, na sua opinião, quais são os desafios mais significativos enfrentados pela indústria da gestão de resíduos atualmente?
E como a Ciclo Azul, ela tem lidado com esses desafios? Bom, eu comecei essa prática de olhar para o resíduo, né, e ser criteriosa nessa separação. Lembro que foi na época que eu me mudei para São Paulo para fazer o doutorado. Eu me mudei para um lugar e não tinha quintal, e aí eu mesma fui sacando ali que era algo que eu precisava praticar em casa, né? E comecei a separar e tal. E aí eu comprei um primeiro minhocário, né? Só que enquanto você pratica sozinho é uma coisa. Quando a gente, por exemplo, né, é uma equipe contratada para capacitar e fazer com que uma empresa, né, ou uma equipe de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 150 pessoas, né, façam os mesmos procedimentos, entendam a gestão de resíduos sólidos com o mesmo nível de importância em relação a outras dimensões de gestão do negócio, eu percebi assim que o grande desafio, né, sim, eu vou começar assim do micro para o macro, né? No micro, o grande desafio é a falta de sensibilidade que a nossa cultura brasileira, de modo geral, tem sobre a importância de segregar o lixo na fonte. E isso vem pelo fato das pessoas não entenderem o impacto do que elas fazem, não entender o impacto acumulativo. A gente tem dificuldade de enxergar o nosso papel diante de grandes números, né? Então, se o Brasil produz todos os dias 300, 400, sei lá, milhões de quilos de lixo que é enterrado, né? A pessoa olha e fala assim, mas esse copinho que eu vou jogar no lugar ou esse resto de arroz aqui que eu vou compostar vai fazer diferença nesse universo? Então, eu acho que essa dificuldade das pessoas entenderem que esse problema gigante começa na atitude individual, isso é uma coisa que dificulta, porque na hora que você soma muitas pessoas dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, isso traz um impacto. Por outro lado, a própria... tradicionalmente, no Brasil, a gente tem essa coleta urbana e uma proporção de coleta seletiva muito invertida do que é o necessário. Então, a gente tem uma coleta urbana, por exemplo, na maioria das cidades que o lixeiro passa quase todos os dias na sua casa para coletar o rejeito e uma vez por semana passa para coletar o reciclável, né? Então, em que proporção as pessoas vão estar colocando esse resíduo na rua? Né? O rejeito, que é aquilo que é misturado. Eu falo que o rejeito é o que se rejeita. O rejeito não tem jeito. O único jeito é enterrar, né? Ou queimar. Então, eu acho que é uma soma, né? No micro, a dificuldade dessa cultura muito estabelecida, que é difícil mudar, né? Então, a educação ambiental corporativa para empresas lixo zero é uma questão que a gente... Hoje mesmo a gente estava discutindo isso com uma cliente e a gente sabe que isso tem que ser algo constante. Não dá para a gente implantar esse sistema de gestão de resíduos sólidos uma vez na empresa, certificar ela e deixar ela solta lá, né? Porque é igual casa que fica bagunçada, né? Uma questão do resíduo, como 24 horas por dia as pessoas estão produzindo resíduos, ainda mais num hotel, numa pousada que funciona 24 horas por dia, por exemplo, qualquer mudança de funcionário ou de gestor bagunça tudo e o sistema vai por água abaixo. Então, é uma educação corporativa, uma educação ambiental, e no macro, né, é a política pública revisar e realmente implantar o que já está previsto em lei, que é o decreto 12.350, que fala dessa responsabilidade compartilhada sobre a destinação dos resíduos sólidos, tanto, né, dos grandes geradores, quanto os indivíduos, quanto os municípios. Então, eu acho que a gente está numa transição nesse momento, né? Vejo que há uma atenção cada vez maior, e essa atenção cada vez maior nesse assunto também se dá pelo não cumprimento de estados e municípios com as suas metas de encerrar os aterros e lixões, que é um problema gigantesco, social, ambiental,
e, se não me engano, é a 5ª fonte de gases de efeito estufa no Brasil. Né? São os lixões a céu aberto. Né? E é o que eu sempre falo, assim, a pessoa que não separa o lixo em casa, muitas vezes às vezes eu faço os tratamentos de choque com os clientes. Eu falo assim, tá, mas você já foi no lixão para ver como é que é? Se todo mundo faz igual você já viu o que acontece? Ah, não fui no lixão. E você levaria seu filho para brincar no lixão? Você levaria seu turista para ir lá passear? Você plantaria uma flor no lixão? O que você faria no lixão? Ah, ninguém quer ir, né? Falei, então não construa o lixão, que é construído todos os dias. Ele começa a ser construído todos os dias quando a gente põe aquele saco preto indiferenciado com 90% de compostável e reciclável para ser enterrado ou para ir para o lixão. Né? Então, eu acho que do micro para o macro, a gente precisa que o macro faça e a sociedade entender que todo mundo tem a sua responsabilidade compartilhada e permita com que esse fluxo dos resíduos entre na economia circular e tenha as metas cumpridas. E do nível individual é a gente trabalhar essa ampliação de consciência, que é a soma de uma atitude individual. Quando você soma milhões, milhares de pessoas, o impacto é gigantesco. Maravilha, é um desafio mesmo, né, Lívia? Mas, enfim, seguimos, né? Estamos aqui para isso, para ajudar no que a gente puder, né? Cíntia, vamos lá para a próxima? Vamos. As próximas questões vão exatamente, né, tentar apoiar uma discussão sobre ampliação de consciência, né? Então, vamos ouvi-los sobre qual é o impacto, né? O que vocês estão enxergando de impacto dos negócios de vocês já nessa ampliação de consciência. Então, Bruno, como é que você enxerga, né, essa relação do turismo ecológico com a discussão sobre a consciência ambiental? Vamos lá, eu acho que o ecoturismo ele tem ganhado muito espaço no Brasil e no mundo, né? Pós-pandemia principalmente. O turismo ao ar livre, o turismo de natureza foi um dos segmentos que mais cresceram no mundo. Então, as pessoas estão dando mais importância para a vida ao ar livre, para a vida saudável, para hábitos saudáveis, né? E nesse sentido, as pessoas que frequentam isso, que participam dessas atividades, que colocam o pé na grama, né? Parece estranho, né? Colocar o pé na grama. Na cidade, eu sou do Rio de Janeiro, morei minha vida inteira no Rio de Janeiro. Para você pisar na grama, você tem que encontrar a grama. E às vezes é diferente, né? Não é tão simples assim. Então, o simples pisar na grama, o simples tocar num cavalo, é tão simples para a gente tocar num cavalo, né? A gente tem passeio a cavalo lá, as pessoas ficam loucas. Teve uma vez que a pessoa foi fazer o famoso adventure, fez o boia-cross, né? E ficou na área de lazer da lagoa, stand-up, caiaque, tirolesa aquática. E quando ele estava voltando, o pessoal estava banhando uns cavalos com uma luva que faz uma raspa, né, para tirar o pelo e tal, depois um rodinho. E aí esse turista resolveu ir lá. E aí pediu para botar a luva e ajudou a dar banho no cavalo. Então, aquela conexão com o animal ali, né? E aí, no final, a gente estava ali no café, tal, conversando, ele estava vendo as fotos também. E a gente conversando, eu ouvi ele falando assim, e aí, o que você gostou mais? O cara fez várias atividades fantásticas. Eu gostei mais dessa conexão com o cavalo, eu gostei de dar banho no cavalo. Então, isso assim, impactou a gente. Falei, cara, a gente tem que rever alguns produtos aqui, tem que rever a experiência, né? Tem que trabalhar. Então, a gente está até desenvolvendo agora um produto novo, em parceria com a Lab, que é de experiência mesmo, é dar um pouquinho mais de liberdade. Vocês já ouviram falar de banho de floresta? Então, eu estive na Nova Zelândia agora e tem várias atividades fantásticas nesse sentido, por exemplo. Então, você tem uma árvore específica e tem uma série de questões envolvidas com aquela sombra, com aquela árvore, né, com aquela mata. E aí você senta em volta dela, aí tem uma colmeiazinha para você colocar teu tênis, aí pisar no chão, e aí tem a questão da meditação. E isso é muito importante hoje em dia. A gente está vivendo num mundo de muita ansiedade, de muito imediatismo, e as pessoas estão nessa vibe, né? nessa pegada, né? E a gente está falando de resíduos aqui, está falando de sustentabilidade na parte ambiental, mas eu estou falando de uma sustentabilidade até emocional.
que a parte do turismo de natureza leva também para as pessoas, né? Então, assim, o turismo ecológico, o turismo de natureza, o ecoturismo, eu acredito que seja muito importante para essa pessoa, depois de ter visto o almoço dela ali, né, que valoriza a comunidade, né, que você tenta pegar os seus insumos de pessoas mais próximas que estão ali, movimenta a economia do entorno, né, você se preocupa em ter várias sessões de descarte que classifica o resíduo, né? Então você tem lá as seletivas, né? Então e fala isso no microfone quando você anuncia, pessoal, a gente vai servir o almoço, vocês podem, os orgânicos ficam aqui, se vocês puderem ajudar a gente também a cuidar do nosso destino, enfim. E aí as pessoas começam a querer fazer isso e gostar de fazer isso. Então, se você vê que as pessoas querem ali jogar o resíduo dela, o orgânico que sobrou no prato, ali dentro do lugar para virar compostagem, ajudam, depois colocam o talher ali, ajudam também até a gente ali, né? Porque gostaram do passeio, gostaram do que a gente está fazendo. E aí querem ajudar a cozinha também, então já limpa, bota o prato ali, bota os talheres ali no lugarzinho para ficar, que tem uma aguinha lá com um produtinho ali e tal. Então, assim, levam a latinha para a lata correta, né, para o cesto correto, depois leva ali o plástico para o outro, né, enfim. E assim, então eu acho que isso aí, eu acho, não tenho certeza que isso aí ajuda individualmente as pessoas começarem a se conectar com isso e tentar levar isso para as suas casas, né, e para as suas vidas pessoais, né, e aí é dali que surge a conexão para questionar, né, os políticos, né, para a gente trabalhar políticas públicas. Estou vendo que a Flavinha Nelly está aqui, é uma pessoa fantástica, está lá na Fundação de Turismo, que são super parceiros, são sempre conectados com essas partes, com essas questões ambientais, né, com a importância de a gente estar mantendo o que a gente tem hoje para as próximas gerações. E por fim, assim, para falar que eu tenho certeza que isso aí impacta assim, na vida pessoal de cada pessoa que vai nesses atrativos. Vocês já viram, pessoal, a felicidade de um catador de latinha quando ele chega num lugar? Vocês já viram o semblante, a cara, a emoção? Isso aí deveria ser uma coisa que as pessoas deviam ver também. Quando ele chega num lugar que está com um saco plástico certinho, tudo amassadinho, para ele pegar aquilo ali, para a gente é nada. O que aquilo ali é? Um saco com coisa que, sei lá, com alumínio ali dentro. Mas a alegria desse cara, né? Então, assim, é um negócio que realmente contagia, e aí faz com que os próprios colaboradores se engajem nesse propósito, nessa missão. Então, assim, graças a Deus, lá no parque a gente tem uma equipe que entende a importância. Então, assim, não é só o turista, né? São os stakeholders, né? São as partes envolvidas, né? Quando você tem essas práticas bem definidas, os colaboradores começam a querer fazer isso em casa, perguntar, questionar, né, aprender com isso. A gente já levou uns puxões de orelha lá da Ciclo, porque acabou indo no descarte algumas coisas erradas, né? E a gente foi tudo num processo de aprendizado ali para a gente ir melhorando, né? E eu sinto isso, a evolução dentro do parque. A cultura do parque hoje é diferente quando a gente fala de melhores práticas no eixo ambiental, no eixo também social, e de governança. Muito bom, Bruno. Lívia, como você promove ações ou discussões para estimular a reflexão sobre a relação entre sustentabilidade e a gestão de resíduos? Começar comentando que no ano passado eu trabalhei intensamente num canal no YouTube que chama E-Caves Brasil. Vocês podem entrar lá e tem um vídeo especialmente sobre o banho de floresta. Exatamente sobre as questões... tem um vídeo lá no nosso canal especificamente sobre isso. Convido vocês a entrarem lá, dar uma assistida, depois te mando o link, Bruno, você vê. Mas, assim, eu acho que se as pessoas não entrarem em contato com os ambientes naturais, muitas vezes a questão da sustentabilidade fica muito distante para elas, né? Porque por que a gente fala de sustentabilidade? É para a gente não perder
o funcionamento básico do planeta onde a gente vive. E se as pessoas não conhecem o planeta, não sabem de onde vem a água, de onde vem o alimento, qual o ciclo de vida dos animais, qual o ciclo do alimento, qual o ciclo da terra, né? Qual o ciclo do carbono, qual a importância de tudo isso. Se as pessoas, de modo geral, não compreenderem, né, como nós seres humanos, como espécie, estamos inseridos dentro desse ciclo, fica muito difícil falar de sustentabilidade, né? Então, como que eu faço para tentar conectar a gestão dos resíduos com essa questão da conservação, da sustentabilidade, da conservação de natureza para as pessoas? Durante os treinamentos, eu tento primeiro trazer elas para o lugar onde elas estão, né? Então, a gente está vivendo, por exemplo, aqui em Bonito é uma cidade que vive do ecoturismo. Se nós trabalhamos no ecoturismo, falamos de ecoturismo, vendemos ecoturismo, por que a gente não vai cuidar do nosso lixo? Né? Então, eu tento trazer essa discussão, né? E também mostrar, porque poucas pessoas conhecem qual o nível problemático de contaminação ambiental que nós vivemos hoje por conta de resíduos. Né? Então, o plástico, por exemplo, já tem vários artigos indicando que o microplástico tá sendo identificado em diversas partes do corpo humano. Pulmão, coração, placenta de mulheres, né? O plástico é um material que ele se despedaça em vários pedacinhos até chegar num nível num nível nanométrico, né? E se discute, por exemplo, essa questão do período em que vivemos, onde a mudança climática ela ocorre por uma força, né, de um agente, de uma única espécie, que é o ser humano, né? O que caracteriza o antropoceno, que muitos cientistas mostram, por exemplo, a presença de rochas plásticas no fundo dos oceanos. Então, pacotes de sedimentos misturados com areia e microplástico que se depositam no fundo do oceano em volumes tão grandes que provavelmente daqui milhares de anos isso vai ser um registro geológico marcando, essa é a era dos seres humanos, né? É bem uma sequência mesmo, né, do assunto que a gente está agora. Bruno, do seu ponto de vista, como relacionar o ecoturismo e os desafios para uma sociedade mais sustentável? Os desafios do ecoturismo para uma sociedade mais sustentável, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho da questão do indivíduo, né? E é do indivíduo que vem a coletividade. Então, acho que a gente trabalhando pontualmente a parte do indivíduo, a gente começa a pensar em políticas públicas, começa a refletir um pouco sobre essas questões, começa a entender a importância disso e muda como destino, muda como região, muda como... muda a cultura mesmo, né? O entendimento do que tem que ser feito. Então, eu acho que deriva, né, da questão da consciência individual essa parte do coletivo. Então, uma vez que você esteja fazendo o dever de casa nesse sentido, você vai ter a coletividade já entendendo o que é importante, fazendo as coisas certas. Legal, maravilha. Vamos fazer uma outra aqui na sequência, o Bruno, para você? Pode usar. Cíntia, vamos seguir? Uhum. Vamos lá. Agora também uma questão sobre os aspectos práticos, né, da embalagem. Você considera que embalagens, especialmente embalagens sustentáveis, podem apoiar esforços de atividades para um turismo consciente? Sem dúvida nenhuma, é fundamental. Quando você mergulha nessas questões, você precisa trabalhar os resíduos. E quando você toma um café, toma uma água num copo, ou num copo que você é reutilizável, né, que você leva para casa, então você já está com o seu copo ali, né, ou num material que é biodegradável, né, que é compostável, ou seja, aquilo ali vai virar um material orgânico para ajudar no crescimento de outra planta, no crescimento de um cinturão verde, né, de hortaliças, enfim, do que quer que seja. Então, e a preocupação com o plástico, né, ele estava falando, é uma questão
primordial. Você precisa se preocupar com isso, porque então, existem várias leis, inclusive, específicas de canudo, né? Não pode ter o canudo, não pode ter o copo, e é uma questão cultural, então é muito difícil você tirar isso de uma hora para outra. Então, quando você conhece essas soluções, né, que, por exemplo, a Eco traz para a gente, é muito legal, porque você começa a entender que não é tão difícil assim você substituir isso. E pode ter ainda hoje uma diferença pequena que seja de custo um em relação ao outro, porém você ganha muito mais com o produto novo que você entrega. Você faz um marketing, você aparece se preocupando com isso nas suas redes sociais, você ganha muito mais de retorno dos turistas, né, de reconhecimento e por estar fazendo a coisa certa, né? Então, assim, hoje já não é mais uma deliberação da empresa optar por o plástico, para o material, né, correto, né? Você precisa se preocupar com a tua cadeia de produção. Então, você tem que comprar insumos, né, que possibilitem um melhor direcionamento mais fácil, mais simples, tá? Então, é muito importante esse rol de produtos está só aumentando. Hoje a gente trabalha também com copos que tem uma alcinha que você coloca no pescoço, né, e você pode levar ele para onde você estiver, né? Lá no Parque Ecológico Rio Formoso, aqui em Bonito, a gente tem a opção do turista, a gente entrega o copo para ele e fala assim, olha, esse copo tem um custo de R$10, mas se você não quiser levar ele, é um copo super bonito, todo mundo está levando, você pode devolver ele, no final a gente estorna esse valor. Então, assim, 95% das pessoas pegam o copo e levam para casa, então está levando o Parque Ecológico Rio Formoso para casa deles, né? Então, toda hora que esse cara for tomar uma água, toda hora que esse cara, às vezes, levar... Teve um pessoal que foi para um show, né, não sei se de rock, não sei o que era, e aí estavam com esses copos, com essas coisas do parque, acho que foi em Friburgo, não sei direito onde foi, tiraram a foto dos copos do parque, marcaram o parque, a gente fez um repost ali nos nossos stories, olha que legal, né, um cara levando para um show, olha a consciência desse cara aí de levar para um show de rock, os copos reutilizar, que vocês podem utilizar quantas vezes quiser, para não ter que usar o plástico, para não ter que usar um produto que seja danoso ao ambiente. E aí, a gente sabe que nem todos, a gente não consegue também toda hora fazer isso, então vem essas embalagens que são compostáveis, né, que são de matéria de mandioca, de amido de milho, umas coisas assim que também eu não sei falar tão bem, mas que ajudam muito. E vocês da EECO, assim, eu posso dizer que não é só a questão de uma venda de um produto, vocês se preocupam com um todo. Eu acho que vocês que também escolhem a empresa, né? A empresa também escolhe, mas é uma coisa meio mútua, e vocês sempre dão essa ajuda, né? Passam para a gente várias ideias e tal. Então, sim, é muito importante ter essas embalagens sustentáveis nos seus processos, no seu consumo. Lívia, nossa pergunta para você, a gente quer muito ouvir de você qual que é o seu entendimento sobre as potencialidades e as fragilidades com relação a embalagens sustentáveis para serviços de gestão de resíduos. Bom, agora que a gente já está há 1 ano e meio operando um pátio de compostagem em pequena escala, né? Pequena escala ainda, acho que até o segundo semestre a gente vai conseguir duplicar aí a nossa capacidade. Mas uma das maiores dificuldades é a contaminação plástica. Então, para a gente que trabalha com esse resíduo orgânico, é muito, muito complicado quando chega, né, o resíduo orgânico de um cliente muito contaminado com plástico, né? E aí a gente começa a ver porque o resíduo orgânico chega numa situação que ninguém fica mexendo, né? Então é desagradável, você tem que ficar tirando tudo. E ao mesmo tempo, se a gente produz um adubo muito contaminado com resíduo plástico, durante o processo da compostagem, esse plástico pode até reduzir de tamanho. Mas aí a gente vai distribuir nesse adubo muito microplástico, que vai para onde? Para a terra. As pessoas compram adubo para fazer horta, para plantar
coisas, né? E isso é um adubo que fica muito contaminado. Então, por isso que existe esse diferencial no Clube da Compostagem. A gente não quer só produzir o adubo, a gente quer capacitar as pessoas para que elas, dentro dos seus ambientes, seja na empresa ou em casa, consiga fazer com que os seus resíduos sejam boas matérias-primas para a economia circular, né? Então, você reduzir o plástico é muito importante. Primeiro porque ele é um material que muitas vezes nem sempre é tão lucrativo a venda dele, né? Tanto é que em vários clientes aqui em Bonito, a gente conseguiu, somando a força dos clientes, né? A gente conseguiu trazer um fornecedor de água em lata, em vez da água em garrafa PET, né? Porque a lata tem um valor, gera um resíduo de valor muito mais agregado e de 100% de aceitação no mercado da reciclagem, né? O plástico, se ele tiver muito contaminado, já fica difícil. Então, para vocês terem uma ideia, mesmo com a coleta seletiva da prefeitura de Bonito, que, se não me engano, hoje atinge aí em torno de 50% da cidade, de 40% ou 50% da cidade, das ruas da cidade, a coleta seletiva, teoricamente, é para coletar o material que a população e as empresas separaram para levar para a usina de triagem de recicláveis, que, no caso aqui na nossa cidade, é operacionalizada por uma cooperativa de catadores. Contudo, o material que chega da coleta seletiva para esses catadores, mais da metade não é aproveitado para reciclagem, porque chega muito contaminado. É plástico misturado com orgânico, muitos papéis, muito material. E aí o trabalho de separar, de segregar, fica tão difícil que não vale a pena para eles. E é exatamente isso que o Bruno falou. As empresas que são lixo zero, elas não produzem resíduo, elas produzem economia circular. É um material que vale ouro dentro da economia circular, o material que está bem segregado, segregado na fonte. Quem é a fonte? A fonte são as pessoas, né? E bem separado, bem acondicionado e não contaminado com orgânico. Então, quando a gente já percebia que a gestão de resíduos sólidos é um problema em Bonito, então a gente jogou muita força no Clube da Compostagem e tem jogado, porque a gente ainda não resolve... a gente ainda precisa caminhar muito para resolver de fato o problema de uma cidade inteira, né? Mas quando a gente resolve o orgânico, a gente já resolve 50% em média do volume produzido numa empresa ou seja lá em que instituição. Geralmente 50% são resíduos orgânicos. E o fato de você ter uma embalagem que não é plástica ou uma embalagem que você consegue compostar é maravilhoso, porque o ciclo do material ali, que geralmente é uma base de celulose, de vegetais, né, aquilo volta para o ciclo do carbono. Então, é maravilhoso, porque você, querendo ou não, o plástico, ele é um material que você tem uma certa limitação dos ciclos de vida de reciclagem que esse material pode ficar. Cada vez que o plástico é reciclado, ele perde algumas das suas propriedades, né? Então, não é como vidro, que dá para reciclar eternamente, ou alumínio, né? Então, é muito importante essa transição dos tipos de embalagem. E eu viajei também há pouco tempo, né, no Web Summit Lisboa, que é o maior evento de inovação e tecnologia. Aqui, esse aqui, amor. Aqui do Ragnar, ó. Um evento com 70 mil pessoas, 5 mil empresas rodando. E, gente, eu não vi um lixo fora do lugar. E todas as estações de água, de hidratação, tinham os copos compostáveis. Não vi nenhum descartável de plástico num evento que atende milhares de pessoas, assim, gigantesco. Né? Eu mesmo olhava assim, mas, gente... E aí você soma, né? Já a cultura europeia, né, de segregar o lixo. Então, se fosse um evento com 70, 80 mil pessoas no Brasil, a hora que essas pessoas vão embora, viram um mar, um oceano de lixo ali, que um monte de gente tem que se envolver para catar. Então, não tinha muito essa questão das pessoas jogarem os resíduos fora do lugar, no chão, em qualquer lugar.
e muito do que era uso único, ou era de madeira, ou era de papelão, ou era de todos esses materiais compostáveis. Então, eu acho que o trabalho da Eco só também tem a crescer, né? É muito importante que a gente tenha distribuidores e pessoas capacitadas para poder falar desses materiais, para que a gente consiga ter cada vez mais adesão no mercado. Porque assim também a gestão de resíduos sólidos que está envolvido com esses consumidores também fica muito mais facilitada, com um valor muito mais agregado, gerando adubos menos contaminados, gerando um resíduo de maior valor agregado para essas cooperativas, né, que são locais que empregam muitas pessoas e famílias em vulnerabilidade, né? E aí eu queria reforçar também que quando você fala de gestão de resíduos, quando você fala de lixo zero, quando você fala de redução de danos nessa área, a gente está falando também de uma missão ética, né? Porque ninguém quer estar na posição de um catador que recebe um material extremamente contaminado e misturado, né? É um trabalho desumano. Então, o que é humano é a gente saber desde o começo que na hora que eu for descartar essa mamadeira, eu posso descartar ela com leite estragado dentro, ou eu posso descartar ela limpa, né? Então, essa atitude tem valores muito diferentes quando você entra, né, para fazer esse material chegar numa indústria de reciclagem. Maravilha. Esse conhecimento, né, e compartilhamento de vocês, das experiências, eu acho bem interessante. É um caminho ainda grande, né, a seguir, mas a gente fica muito feliz que os primeiros passos já foram dados e o caminhar tem acontecido, né, um pouquinho mais rápido agora nos últimos anos, né? E a gente fica feliz também em poder colaborar, né? Em ver aí que é possível, né? E através de vocês, a gente mostrando aqui para mais pessoas que parece, né, difícil, complicado, mas tendo, né, como o Bruno falou, o apoio, né, das pessoas certas, né? A gente pode, sim, ter negócios, né? E começar também, né, no nosso dia a dia, a fazer um pouquinho, né? Fazer a nossa parte também, né? Gente, nós estamos caminhando aqui para o final, né? Então, é um bate-papo bem, bem gostoso, mas a gente já, para não estender demais, a gente vai para a última pergunta, então. Eu vou para o Bruno, né? O Bruno, para a gente concluir, né? A gente gostaria de saber qual a sua visão de futuro para as atividades de um turismo ecológico e consciente no Brasil? E quais seriam quais sugestões você deixaria, né, para outros empreendimentos que queiram seguir esse caminho aí da sustentabilidade, né? O caminho que vocês estão percorrendo. Tá. Bom, Bonito, por exemplo, agora ele participou de um processo de carbono neutro, foi certificado, né, Bonito Carbono Neutro, e está se usando um marketing muito favorável como o primeiro destino de ecoturismo do mundo a certificar carbono neutro, né? De compensar lá as emissões. E Machu Picchu também usa isso muito forte. Se você colocar lá Machu Picchu, vai aparecer lá, é o primeiro destino, tal, que também é carbono neutro, tal, né? Então, o que eu vejo para frente, o que eu vejo aí como um futuro para o nosso segmento, né, de turismo, de ecoturismo, de turismo de aventura, de turismo de natureza, é uma preocupação, não só porque é uma questão legal, ou porque é para você, assim, cara, se você não fizer isso, até comercialmente você não vai sair do outro lado, porque as pessoas vão começar a escolher mais isso, optar mais pelas pessoas que são conscientes, e não se sentir bem no lugar que ela entenda que não está se preocupando com essas questões, né? E aí eu vou além do ambiental, vou para o social também, vou para outras questões. O cara tem que se sentir seguro, né? A gente está falando de governança, o cara tem que se sentir num ambiente que valoriza as pessoas, você está falando do social, e o cara tem que entender que você se preocupa com a sustentabilidade dos recursos que estão sendo utilizados ali, dos recursos naturais que Deus nos deu, né? A gente está ali usando emprestado essa história, e a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, eu vejo assim, ou você quer se manter, você quer ter sustentabilidade econômica, né? Se a gente tem uma estatística aí, de não muito tempo atrás, que 80% das empresas que abrem, fecham em 2 anos.
né, micro e pequenas empresas fecham em 2 anos. Né? Era uma estatística do Sebrae. Hoje esses números são diferentes, mas já foi isso. Então, por que fecha? Né? O que acontece? Eu estou falando de outro segmento, mas se a gente for aqui para o ecoturismo, que é um segmento que não para de crescer, que está tendo um boom de vontade das pessoas de se conectarem com a natureza, de se conectarem com a vida ao ar livre, né? De sentir o vento, de sentir a água, de mergulhar num rio, né? E quando ele mergulha no rio, ele pensa, se o filho não tiver, cara, meu filho tem que fazer isso aqui também. Então, Bonito acaba tendo um rebote ali, né? As pessoas voltam para Bonito. A gente vê pessoas que já foram no parque voltando com os filhos, né? E esses filhos que fazem essas atividades, talvez já, não sei se ainda filhos vão pensar, mas também vão ter os seus filhos. Então, as pessoas estão cada vez mais conscientes, né? A gente falou de consciência aí, lá numa das primeiras perguntas, e as pessoas estão percebendo isso, cobrando isso. Então, se você não tiver isso bem definido no seu produto, meu amigo, você não vai sair do outro lado de qualquer forma. Você vai ter que fazer isso. Não tem mais uma questão de valores. Ou faz ou fecha. Né? E porque vai chegar uma questão legal? Não só isso. Né? Também é uma questão de escolha mesmo, de o teu produto estar bem posicionado. Então, eu vejo isso num futuro próximo, já até hoje, as pessoas se preocupando cada vez mais com essas questões, né? E a outra pergunta era qual era mesmo? Desculpa, ele falou o visão de futuro, e a outra era... quais as suas sugestões, né, para outros empreendimentos que queiram seguir esse caminho? Tá. Bom, a gente está falando de segmentos do nosso segmento, de empresas do nosso segmento. Então, assim, as pessoas que não estão fazendo certo, eu arrisco dizer aqui que 90% delas não fazem por mal. Às vezes pode ter uma questão financeira ligada ali e tal, uma questão de aproveitar um fluxo grande, a questão da sazonalidade, mas eu não acredito que a pessoa, vou fazer isso mesmo, não estou preocupado com o que vai acontecer amanhã, no meu próprio negócio. Então, assim, eu acho que acaba sendo não vou falar ignorância, que pode soar mal, mas ignorância é uma coisa normal, né? Eu ignoro isso, quero aprender isso, né? Não é uma coisa pejorativa. Então, eu vou falar ignorância mesmo. Então, muito por ignorância, e aí que essas pessoas procurem, que leiam um pouco mais sobre as normas, leiam a PR 2030, uma leitura, não é tão simples, mas é uma leitura que é boa. Leia aí, então, essa ISO que eu falei, eu esqueci o nome dela, o número dela, mas é sustentabilidade em equipamentos de ecoturismo, turismo de aventura. Se você conseguir seguir aquilo ali, que é uma cartilha ali que é uma ISO, né, uma norma internacional, né, foi feito por um corpo multidisciplinar, foi validada pela ISO, né? A ISO ela considera todas as ABNTs do mundo. Então tem a ABNT da Suíça, tem a ABNT do Japão, tem a ABNT da Nova Zelândia. Então eles se reúnem e falam, isso aqui está validado. Né? Então ela passa a ser uma norma internacional. Se você pegar aquilo ali, uma leitura super simples, e conseguir implementar isso no teu negócio, você já mudou de nível. Já vai começar a precisar de ajuda. Então, quanto mais você aprende, mais você entende que não sabe porra nenhuma. Né? Então, assim, e aí você vai aprendendo e vai precisando de chamar pessoas que possam trazer soluções, né? Por exemplo, o Clube da Compostagem, se não pudesse contar com o Clube da Compostagem, talvez eu não estivesse bem ainda nessa questão de compostagem, porque eu teria que ter uma pessoa para fazer isso, para levar ali, para cuidar ali. Eu não sei se eu teria condições, né, de ter essa pessoa, e essa pessoa ter o cuidado que precisa ter, e depois levar esse composto para também levar para uma horta, né, para ela poder ser reutilizada, ou para um viveiro. Então, é isso. Estudem, procurem. E outra coisa, benchmark. Eu aprendi muito vendo a Karina trabalhar lá no Grupo Rio da Prata, né? Vendo vocês fazendo as coisas de vocês lá. Então, assim, quantas vezes eu perdi as contas. Quando eu cheguei aqui em Bonito, o que eu fiz? Peguei um caderno, um lápis, fiz todos os passeios. Fui vendo as melhores práticas que cada um fazia, como é que o cara cuidava da trilha, como é que o cara cuidava da entrega dele, como é que ele condicionava as coisas dele, como é que ele entregava o almoço dele. Então, assim, fui lá aprendendo, vendo quem tinha certificação, quem era bom nisso, quem era bom naquilo. E aí você vai aprendendo, chama o cara, conversa de novo. Coletividade, né? E depois você começa a ter um espaço, né? Hoje, por exemplo, como a gente tem uma certificação internacional de segurança, a gente foi convidado por uma missão técnica para ir para Nova Zelândia. E lá, pessoal, faz parte do produto de turismo de aventura
a narrativa da sustentabilidade. Você já entra na tirolesa falando sobre sustentabilidade, um storytelling assim, que é muito legal, e cada um tem um foco específico. Então, assim, o produto, na verdade, você até faz a tirolesa, você até faz o arborismo, você até faz o bungee jump, mas você está ali entendendo o que é sustentabilidade, como se faz isso acontecer, como você leva isso para frente, né? E entendendo que precisam de passos, né? E que a gente tem que respeitar, de certa maneira, o passo de cada um, né? E valorizar, conquistou uma coisa, fez uma coisa certa, valoriza isso. Olha para metade do copo cheia, senão você começa porque são tantas coisas que têm que ser feitas, né? Assim, lá no parque, por exemplo, tem tantas coisas que eu preciso ainda fazer, que se eu não focar um pouco nas coisas que a gente está fazendo certo, a gente não tem roupagem, né? E até estímulo, que é importante, né? Para você continuar fazendo certo e só mudando de nível, né? Então é uma coisa que quase que é um círculo vicioso. Você começa a fazer, você começa a querer fazer mais, você começa a envolver time, envolver equipe, envolver cultura e sai do outro lado. Então fica aqui um convite, um agradecimento primeiro a todos vocês aí que estão, a Ciclo Azul, o Rafael, a Lívia, toda a equipe, a Karina, a Cíntia, a Eco. Um prazer estar aqui com vocês, aprendendo, conversando, e fica aí um convite para vocês que visitem o Parque Ecológico Rio Formoso, que vejam lá como a gente faz, e a gente tem lá, por ser certificado, um formulário, né, que você pode preencher e dar algumas sugestões para a gente também. Então é muito importante esse feedback, você se sentir bem lá dentro e ensinar a gente mais alguma coisa que a gente não saiba ainda, e a gente vai ter um maior carinho para estudar essas coisas e responder. E a gente responde por e-mail para a pessoa, porque a pessoa deixa lá o e-mail, o telefone. Então a gente fala, a gente conseguiu evoluir nessa questão, assim, está aqui os registros, muito obrigado por isso. Então é isso. Fica o convite e espero que receber todos vocês lá. E é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Eu super indico o parque. Eu acho que, né, quem estiver assistindo a gente agora ao vivo ou na gravação, depois a gente vai deixar nas descrições, né, os Instagrams de vocês também, para o pessoal seguir. É um lugar que, além de se divertir muito, né, vai aprender também sobre sustentabilidade. E é isso, né, Bruno? Acho que conhecer a pessoa que quer seguir esse caminho, conhecer outros locais é uma maneira simples e que já ajuda num resultado mais rápido, né? Mas eu já volto com você aí, né? Você já agradeceu, mas eu vou fazer a última pergunta para a Lívia, e aí a gente vai para os agradecimentos. Olívia, para a gente encerrar também, eu vou fazer a mesma pergunta, mas agora voltada para a sua atividade, tá? Que é da gestão de resíduos. Qual que é, né, a sua visão de futuro para essa atividade aqui no nosso país? E o que você espera dela, né? E também, né, quais as sugestões você deixaria para quem quer trabalhar com esse tema? Bom, em termos de Brasil, a gente está muito atrasado, né? O Brasil é um país que a gente recicla, tudo bem, a gente recicla quase 100% das latas de alumínio, mas a gente enterra quase que 95% ou 97% de todos os resíduos produzidos no Brasil, no país inteiro. Né? A gente tem um potencial energético do biogás e da compostagem gigantesco, né? Mas que para ele acontecer é preciso operacionalizar essa questão dos resíduos, né? Que precisa ser uma meta de todos os níveis de organização da sociedade, meio público, privado, né? Indivíduos. Qual a minha expectativa? Minha expectativa é que a gente, né, corra contra o tempo para implantar as devidas políticas públicas para que esse ecossistema da economia circular evolua mais rápido e melhor no Brasil. E o que eu deixaria para quem quer trabalhar ou implantar toda essa questão da gestão de resíduos sólidos comece em casa, comece observando, comece perguntando se nas suas escolhas de compra esses materiais têm destinação, se não tem. A gente tem que ser um pouco mais curioso sobre esse assunto, né, para conseguir colocar
essa pauta no nosso ambiente de trabalho, influenciar colegas no mundo corporativo, né, criar lideranças que tenham consciência nessa questão. A gente precisa ter um olhar mais atento, mais curioso a esse universo de materiais industrializados que estão nos circulando o tempo todo, né? E como eu comecei observando, analisando, refletindo tudo isso individualmente, né, e depois foi ganhando uma escala, mesmo que, né, durante muitos anos não tenha sido um plano, eu acho que quando a gente faz e vê o resultado disso, é muito legal. E para uma empresa que começa a olhar os seus dados de gestão de resíduos sólidos, também é muito assim, satisfatório, né? Você saber que você, em poucos meses de trabalho e com uma força de engajamento do time, você consegue sair de uma empresa que geralmente destina 5, 10, 15% de resíduos para reciclagem, para uma empresa que destina 91, 95% para reciclagem. Inverter os números, né? Isso que eu acho muito legal, trabalhar com gestão de resíduos sólidos, quando a gente consegue implantar e também vem nessa questão que o Bruno comentou ali, precisa encontrar as pessoas certas, né? Porque nem todos estão disponíveis para fazer essa mudança, que é uma mudança de comportamento e cultural dentro dos seus negócios. Eu acho que fazer essa conexão com as pessoas que têm esses objetivos é o primeiro passo também, sabe? E para isso, hoje, no Mato Grosso do Sul e no Brasil, a gente tem o Instituto Lixo Zero, a gente tem os coletivos Lixo Zero, a gente tem muitas formações, né? A gestão de resíduos sólidos precisa de formação de mão de obra, e é muito interessante que dentro de cada empresa você tenha uma pessoa capacitada nessa área ou uma liderança que esteja diretamente contribuindo nessa gestão. O Ragnar quer ouvir a nossa reunião também. Maravilha. Vamos falar. Oiê! Eu gostaria de aproveitar aqui o momento aqui para fazer um agradecimento enorme a vocês dois, ao Ragnar especialmente, que aguentou a gente até agora, né, Ragnar? Então, muito obrigada, gente. Foi muito importante para nós essa conversa, aprendemos muito, né? Eu penso que a gente tem desafios aí na escala dos indivíduos e na escala da sociedade, como vocês todos trouxeram, né? A gente tem que pensar em bioeconomia, a gente tem que pensar em economia circular, no ecoturismo, em todas as atividades que podem estar relacionadas, né, a um modo diferente e melhor de viver, né, no nosso país e no nosso planeta, que realmente são questões urgentes. E poder conhecer, né, empresas, empreendimentos, e mais importante do que isso, pessoas que estão tão dedicadas a fazer, né, diferente, a fazer projetos, a colocar em ação esses projetos, preocupados com a natureza, preocupados com a sociedade, né? Eu acho que é um grande presente a gente poder conhecer vocês, ouvir vocês, e um presente maior ainda poder compartilhar, né? Isso com as pessoas que estão, né, em casa e etc. Né? Eu acho que o mais importante para nós é isso, pensando como uma empresa que quer também, né, ser parte de uma mudança no país, né, uma parte de uma mudança que faz, que tem um olhar para os biopolímeros, para outras alternativas de produtos, né, outras alternativas de turismo, outras alternativas de entender os resíduos, né, tem que estar, né, isso tudo tem que estar vinculado, tem que estar encadeado, se a gente quiser realmente fazer essa mudança. Acho que fica para mim um exercício, o desafio de pensar com mais afinco ainda, né, o meu comportamento com os resíduos, com a compra, desde a compra, como a Lívia chamou a atenção, né, da escolha dos produtos, que são produtos que têm destinação, que pensam, né, desde o desenho do produto, são um exercício que a gente ainda tem que avançar muito, né? E também
Gostaria muito, né? Espero poder ir visitar o Parque Ecológico, né? Vai ser um grande presente. A Karina que nos apresentou aqui para a família toda, eu acho bonito, acho que todo mundo da minha família já foi, mas como o Bruno falou, eu quando fui e depois eu quis voltar com meu filho, né? Levei meu filho pequenininho e a gente não vê a hora de poder ir novamente com ele já maiorzinho, né? Para nadar, porque uma das coisas que a gente realmente mais gosta, eu acho, na minha família é nadar. E as águas precisam que a gente tenha outro comportamento. O planeta todo precisa. Então, eu acho que realmente foi um momento de muito aprendizado e agradeço muito. O próximo episódio da série, né, do Diálogos Ecos, fiquem atentos à nossa divulgação. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Até. Tchau, Bruno. Tchau, Cíntia. Até mais. Tchau, obrigada. Boa noite. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.